Olá, minha gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em cada vídeo, deixa eu me posicionar aqui direitinho, eu gosto de me apresentar, se é que você não me conhece. O meu nome é Jaime Viana e eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Hoje eu quero falar sobre algo que é o fundamento em toda e qualquer sociedade. Eu quero falar sobre algo que faz com que a sociedade seja forte ou seja uma sociedade degenerada. Eu quero falar sobre nada mais, nada menos do que família. E família, gente, é um projeto de Deus. Desde o princípio, nos diz a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que Deus criou macho e fêmea. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e deu a ordem a ele: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Eu não quero aqui falar sobre reprodução humana, mas eu quero falar sobre o conceito de família da Bíblia e o conceito de família que a sociedade nos impõe no dia de hoje. Olha, nos primórdios, se a gente formos olhar para a família, vemos que há uma diferença gritante com relação à família dos dias de hoje. Muitas vezes queremos culpar o resultado de nossa incapacidade de administrarmos algo que nos é concedido da parte de Deus, nesse caso a família. Eu vejo que no meu tempo, eu me lembro o seguinte: eu não podia me meter na conversa de meu pai e de minha mãe, eu não podia sequer bradar quando eles estivessem conversando ou falando alguma coisa. Nos dias de hoje, nós vemos que a família ela tem sido educada de maneira totalmente diferente, permita-me ser agressivo e dizer de maneira errônea. Porque hoje, sabe como é feita a educação? E não digo hoje, mas já há um certo tempo, é da seguinte maneira: o cidadão tem uma família, ele tem um filho ou tem uma filha, e ele é o seguinte, ele não quer se estressar com eles. Então ele pega a criança e coloca na frente da televisão. A televisão é que vai passar a educar aquela criança. Ou seja, cheio de mirra, cheio de mimimi, cheio de nome-toque, cheio de, como é que se diz? Cheio de afago desnecessário, porque uma coisa é certa. Quando eu falo de família, eu falo de filhos. Você se ajunta a uma pessoa, constitui uma família. Quando eu falo junto, é no sentido de ter comunhão com o outro, entrar em comum acordo, e aí se casam. E casando-se, como diz os conceitos, e casando-se, você constitui uma família. Você começa a ter a sua prole, os seus filhos. Mas hoje o que a gente está vendo é uma geração que não aprendeu a ouvir não. Não aprende a ouvir não dentro de casa, se é dado muita liberdade, e uma coisa é certa: liberdade sem limite só vai dar problema. Porque a criança tem que ter liberdade, mas também ela tem que saber o lugar dela, tem que ter o limite. Olhe, eu criei 2 filhos, porque já estão adultos. Estou com o 3º filho, que como diz o ditado aí fora, é um aborrecente. Na verdade, um adolescente. Eu estou falando brincando. Esse meu 3º filho, ele vai fazer 14 anos. Mas já é muito sobre si, já acha que sabe das coisas. Então eu sempre digo a ele o seguinte: você é o rapaz das respostas prontas. Porque a gente tenta ensinar como pai, e isso ele vindo de uma família separada, a gente tenta ensinar como pai que a vida ela é cheia de dificuldades. E quando nós somos rígidos, é porque sabemos que ele pode dar mais do que isso. Talvez você diga assim: peraí, mas o que é que isso tem que a ver com a Bíblia? Deus nos ensina, através da sua palavra, a criar os nossos filhos. E a criação que Deus nos ensina a aplicar é totalmente diferente dessa criação aí que um monte de psicólogo que nunca teve filho, que nunca teve a experiência de ser pai ou de ser mãe, e quer ensinar você como educar o seu filho. Não pode dar uma palmada, eu concordo que não se pode espancar. Mas a criança tem que entender na sua formação que há limites. E esse limite não pode ser ultrapassado. O pai e a mãe é a coluna da casa, eles têm que ser respeitados.
tem que ser respeitado. Pega as primeiras famílias, mas isso foi no passado, os tempos não mudaram, os tempos mudaram. Os tempos não mudam, quem muda são as pessoas que entram no relaxamento. E com isso, vem aqui agora que eu falo, vem a ação do diabo, porque o diabo ele tenta distorcer tudo aquilo que é de Deus. É como disse Paulo aos Tessalonicenses, ele vai querer parecer Deus, mas vai se levantar contra tudo aquilo que é de Deus. A família é como uma célula, meu irmão, minha irmã. Se a família não for saudável, você vai produzir células degeneradas. E uma célula degenerada, para quem conhece aqui em ciência, para quem está na área de saúde, é uma célula que mais cedo ou mais tarde vai formar um câncer, quer seja benigno ou maligno. Então, voltamos aqui, se a gente, eu, você, todos nós, procurarmos aplicar o conceito bíblico, eu creio que muitas coisas podem ser evitadas. Hoje que a gente vê aí, são pais aí dizem assim, eu não sou um pai quadrado que nem o meu pai era, eu sou um cara para frente, para mim, meu filho tem total liberdade, tem que ter limite. O filho tem que saber quem é pai, tem que saber, tem que ter o respeito, tem que respeitar o seu semelhante, tem que respeitar o seu próximo, tem que respeitar a sociedade em que ele vive. O que a gente vê hoje aí, é o quê? É frutos de uma família degenerada, são filhos viciados, são filhas que têm a boca cheia de porcaria, que falam muitas coisas insanas, coisas que envergonham. É por isso que eu sempre digo, eu tenho uma tese comigo que eu digo o seguinte, dificilmente filho de crente é crente. Dificilmente filho de crente é crente, por dois fatores predominantes. Primeiro porque o que deveria dar o testemunho em casa, que é o pai e a mãe como cristão, não dão. É uma coisa na igreja, quando chega em casa é outra, é totalmente diferente. Então o filho vê aquilo como espelho, ele vai aprender e vai agir da mesma maneira. Final da história, ele não quer saber de Jesus. Por quê? Porque diga, esse Jesus aí, que meu pai é uma cara na igreja e dentro de casa é outra, dentro de casa é um ditador. Isso acontece muito nos dias de hoje. Então, o primeiro exemplo tem que ser formado em mim, tem que ser formado em você. Eu errei muito como pai, mas uma coisa é certa, eu sempre procurei passar por um casal de filhos que eu tenho, que são adultos, cada um tem a sua vida, eu sempre procurei passar que nunca o homem perde por ele ser bom, que nunca o homem perde por ele respeitar o seu semelhante. Eu não ensinei meus filhos a roubar, não ensinei meus filhos a fazer nada disso. Então o que é que acontece? Hoje, nós vemos aí, nós temos diferença de opiniões, mas isso também faz parte no conceito de família. No passado, família, alguns dos personagens bíblicos tinham diferença de opiniões entre pais e filhos, mas cabe aqui dizer a mim e a você que a nossa obrigação é esforçarmos-nos para ensinar os nossos filhos a andarem no caminho da verdade. Porque no final de tudo isso, não adianta a gente ser cristão, não adianta a gente ir à igreja, não adianta a gente fazer tanta coisa, fazer campanha, fazer libertação, fazer campanha de cura, fazer propósitos, muitas vezes propósitos absurdos, se o propósito maior não estiver fazendo efeito em nossa vida, que é entregarmos o nosso caminho ao Senhor, é sermos exemplos. Pega a família de Jesus que você vai ver o seguinte, os irmãos do Senhor Jesus só foram se converter muitos e muitos anos depois que ele ressuscitou e que foi ascendido até a glória e que foi levado até a glória. Muitos e muitos anos depois, e entre eles nós vemos aí dois irmãos de Jesus, que é Judas e o próprio Tiago, né? E ele tinha bem mais irmão do que isso, apesar de que tem algumas igrejas aí, tem uma igreja que diz que não, que a mãe do Senhor só teve ele e que ela era virgem. Isso aí é a maior cascata, mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Eu não vou entrar agora aqui, não me compete a mim entrar nessa questão agora. Quando eu me propus a fazer esse vídeo, eu me propus a dizer a você que precisamos salvar a nossa família. E essa família só pode ser salva se primeiro nós estivermos na presença de Deus. Então está aqui o pequeno segredo que é o diferencial entre todas as coisas, entre a vitória ou a derrota. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vamos nos posicionar diante de Deus. E a família, por mais perdida que ela esteja, Deus tem poder para transformá-la. Deus vai transformar, vai se cumprir na sua vida o que está lá no capítulo 16 do livro de Atos. Versículo 30 e versículo 31. Quando o carcereiro de Filipe, depois de ver que ninguém havia sumido, depois de ver que a cela havia sido aberta, todas as
portas das celas estavam abertas, as grades estavam abertas, mas ninguém fugiu e Paulo disse, não faça nenhum mal para você, disse Paulo ao carcereiro de Filipos, porque todos nós estamos aqui. E ele então reconheceu e faz aquilo que muitas vezes precisamos fazer, reconhecer os nossos erros. E agora dizer, Senhor, apaga e vamos começar tudo de novo. E orar pela família, e orar pelos filhos, e orar pela filha, e orar por aquele filho que é viciado, e orar por aquela filha que está num caminho totalmente degenerado, e pedir que Deus tenha misericórdia. Vai se cumprir, eu volto a frisar mais uma vez, capítulo 16 do livro de Atos, versículo 30 e 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu quero falar com você que é pai, você que é homem de Deus, você que tem procurado dar exemplo, mas não tem visto o fruto do exemplo na sua família. Deixa, entrega na mão de Deus que Ele vai fazer um milagre na hora certa. Mas aqui eu digo a você, antes se posicione, faça como fez lá, que está descrito em Ezequiel 22:30. Deus procurou, antes de destruir aquela cidade, procurou um homem que estivesse sobre a brecha e não achou ninguém. A brecha somos nós, temos que estar nessa brecha, nós temos que nos posicionar nessa brecha, para que o inimigo não venha. E como é que eu vou me posicionar para impedir o inimigo de entrar na minha casa? É eu clamando ao Senhor de noite e de dia, é eu clamando a todo instante, mas acima de tudo, sendo um exemplo fiel de que o meu Redentor está vivo e que na hora certa Ele vai fazer o milagre acontecer. Tá certo? Então tá aqui o nosso recado da parte de Deus. Eu espero que você possa aplicar na sua vida como um conselho, como um direcionamento, apesar de que muitos dizem que se conselho fosse bom não seria de graça, mas está aqui o meu conselho. Entrega o teu caminho ao Senhor, se posiciona diante dele e Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida e salvar a sua família para que o nome do Senhor seja glorificado agora e todo sempre. Amém. Graças a Deus. Até a próxima.